Bom dia. Bom, vamos começar com as notícias da Justiça. O juiz de execuções penais de Brasília negou mais um pedido da defesa de Paulo Maluf, que insiste em que ele pode morrer na prisão e precisa cumprir a sentença, a pena de mais de 7 anos em casa. Eu não sei se vocês lembram daquela visita que o Lula fez a Paulo Maluf, no palacete onde o Maluf mora. A gente ficou conhecendo pelo menos os jardins do palacete. É uma casa em que uma prisão é um prêmio, né? Com todo o serviço que ele vai ter e tal. Mas o juiz negou. E sabem por que o juiz negou? Citou uma entrevista dada ao Roberto Cabrini em outubro na televisão, né? E o juiz disse que vê a entrevista e vê que Maluf se movimenta com a maior destreza, sem necessidade da bengala que ele passou a usar depois que saiu a ordem de prisão. Só faltou o juiz fazer um sorrisinho assim daquele cachorro do Barão Vermelho da Corrida Maluca, né? Mas ele tem razão, né? As pessoas que viram Maluf antes e depois da ordem de prisão sabem que a bengala surgiu depois, né? E outro juiz, o desembargador vice-presidente do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, negou de novo, né, a última insistência da Advocacia Geral da União para derrubar uma liminar que proíbe, né, que impede a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, essa novela, né? Agora só resta ao governo recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, não é ainda o Supremo, né? É o tribunal, é o último tribunal das causas penais. O Supremo é um tribunal constitucional que está sendo indevidamente usado por causa desse privilégio, do foro privilegiado, né? Está sendo usado em causas penais e não é. Então agora o governo tem que recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. É um desgaste enorme, né? Para não desgastar o governo, certamente se ela apoiar o governo, ela desiste desse cargo, né? O pai dela, Roberto Jefferson, é que está insistindo. E mais uma notícia jurídica, né? Todo mundo achou estranho esse pedido da defesa de Lula. Pedido não, aviso, né? Participou ao Tribunal Federal de Porto Alegre que Lula, 2 dias depois de ouvir a sentença do tribunal sobre o recurso dele, vai viajar para a Etiópia. Etiópia é a antiga Abissínia. É a origem da rainha de Sabá, que está na Bíblia. Foi lá com o rei Salomão. É a origem do Haile Selassie, o leão de Judá. É a origem do Bikila, né? O maior campeão de Olimpíadas que já houve, né? E de muitos corredores famosos. Está todo mundo intrigado, tem gente que já levantou para saber se existe acordo de extradição entre Etiópia e o Brasil, e não existe, né? Mas é simplesmente estranho, mas enfim. Etiópia é longe, né? Do lado ocidental da África. Bom, e novos vice-presidentes da Caixa Econômica Federal podem ser escolhidos dentro de 30 dias. Pelo jeito, o afastamento dos 4 vice-presidentes já está sendo considerado como definitivo. Eles são investigados, né, e os restantes ainda serão avaliados, diz o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O presidente, aconselhado pelo seu ministro Moreira Franco, não atendeu ao pedido do Ministério Público de afastamento de todos os vice-presidentes, mas quando o Banco Central se manifestou pedindo o afastamento, aconselhando o afastamento de 4 vice-presidentes, aí o presidente aceitou, né? E isso é fácil porque trata-se de uma empresa pública, não é uma empresa de capital aberto e economia mista como é o Banco do Brasil. Eu até confundi o outro dia, na minha cabeça a Caixa ainda era autarquia, mas
passou a ser empresa pública, tal como a Casa da Moeda, por exemplo. O Banco Central, sim, é uma autarquia. Mas, enfim, existe uma outra questão legal. A lei das estatais deu prazo até junho deste ano para que elas se adaptem às novas regras, entre as quais é a nomeação para cargos de direção não poder ter indicação política. Como nós sabemos, né, nos períodos dos dois presidentes, Lula e Dilma, foram aparelhadas as estatais, foram usadas as estatais, como comprovam os escândalos do Mensalão, da Lava Jato, os Correios, o Banco do Brasil. Né, um diretor do Banco do Brasil estava preso até há pouco, agora está com prisão domiciliar. A Caixa Econômica a gente está vendo, a Petrobras a gente está cansado de saber que quase faliram a Petrobras, privatizaram a Petrobras para um partido político. Né? Uma coisa incrível que foi feito. Né? E agora está aí a Caixa demonstrando, dos 12 vice-presidentes, é uma multidão de vice-presidentes, 11 são indicações políticas. E o presidente da Caixa também é uma indicação política. De Brasília, Alexandre Garcia.